10 ao 13. 16, do 10 ao 13. Quer ler? Eu vou ler. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: Ó Senhor, não tenho escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse ainda: Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Então aqui está falando quando Davi foi ungido rei, né? O tema da mensagem fala por detrás das malhadas, né? Então, como que é essa história? Havia um rei, o rei Saul, que estava governando ali em Israel, né? Só que Saul se exorbeceu, né? Ele ficou todo altivo e ele começou a distanciar do Senhor. E na medida que a pessoa vai distanciando de Deus, o que vem vindo sobre a vida dela? Demônios, né? Então Davi foi se tornando cada vez pior, né? E daí Deus falou que não queria Saul mais. E ele falou: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. E o interessante é que Samuel vai para ungir Davi, e quando ele chega lá, o pai de Davi mandou ele lá para as malhadas, né? Porque ele cuidava das ovelhas, né? E por que fala por detrás das malhadas? Quem sabe? Era das ovelhas? Não. É porque ele cuidava de ovelhas que ninguém dava valor. Ninguém dava valor. O serviço dele para o pai dele era insignificante. Porque as ovelhas malhadas, como elas tinham 2 cores, a lã dela valia pouco. Então, quando ele estava apacentando as ovelhas, o correto era elas ficarem na frente, porque se viesse urso e leão, matava elas primeiro, porque elas não tinham tanto valor. Mas Davi, tudo que punha na mão dele podia parecer insignificante, mas ele cuidava com excelência. Ele tinha amor de Deus. Ele tinha o amor de Deus. Aí para Davi, não eram ovelhas malhadas, eram ovelhas do Senhor. E assim tem que ser as nossas vidas. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós olhamos a aparência delas e nós falamos: aquela ali não tem jeito. Um exemplo só, Dona Tereza. Nós chegamos, não, Dona Tereza é chata, não tem jeito dela não. Mas é só um exemplo, né? Mas será como que Deus olha para Dona Tereza? Aí eu chego na Maria, não, mas a Maria é custosa. Mas será como que Deus olha para Maria? Todos nós temos valor diante do Senhor. Nós não podemos olhar ninguém e desprezar. Davi foi um homem que Deus falou: esse homem é segundo o meu coração. Amém. Por quê? Ele não desprezava ninguém. Todo mundo tinha valor para Davi. Ele cuidava daquelas ovelhas malhadas que para todo mundo não valia nada, mas com amor. Por causa dela, ele enfrentava urso, ele enfrentava leão. E também porque ele sabia que Deus era com ele. Davi estava ali cuidando daquelas ovelhas, e a palavra de Deus fala
ali cuidava e cantava hinos ao Senhor, louvava o Senhor. Quando o Samuel foi ungir lá um rei de Israel, então o pai preparou os filhos. Os bonitão, o pai preparou. Jessé não era nada espiritual, né? Porque ele olhou a aparência dos filhos, ele olhou a força física dos filhos, mas ele não olhou o coração dos filhos, né? Então, quantas vezes nós somos assim com o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso colega de trabalho? Quantas vezes nós não damos o valor que eles têm, porque nós olhamos a aparência deles? E quem conhece as pessoas é só o Senhor, né? Então nós temos que olhar as pessoas com um olhar de amor. As pessoas que Deus tem posto para nós cuidarmos, nós temos que cuidar com amor, independente se é malhado ou é de valor. Independente, para Deus vale a mesma coisa. E ali eu achei muito interessante que quando Samuel chega para ungir, quando chega Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé. E daí sabe o que Samuel falou? É esse. Samuel era um homem que era assim com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E ele também olhou a aparência, você acredita? Olhou também. Olhou também. Aí eu falei assim, o que sobra para nós? O que sobra para nós? Que aquele homem foi criado no templo. Ele era um homem que Deus falava com ele cara a cara. Ele que levava os recados de Deus aonde ele ia, e ele enganou. Um homem que foi desejado, né? Um filho desejado. Desejado por Ana, né? Então, aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós nos enganamos com as pessoas? Nós olhamos a aparência delas e nós não olhamos o coração. Tem uma pessoa aqui que me encanta o coração dela. Você, Graça. Eu? Você. Amém. Porque a Graça, ela não guarda raiva. A Graça pode aprontar com a Graça. Ela não guarda raiva. Você tem valor, Graça. Você tem muito valor. Porque é assim que nós temos que ser. Então ela me encanta. Às vezes eu vou conversar com ela e falo, Deus, que o Senhor me ensine com a Graça. Amém. Né? Você tem me ensinado, Graça. Glória a Deus. Amém. Valorosa aos olhos do Pai. Então, e daí o que aconteceu? Daí Deus falou ali no ouvido de Samuel, porque Deus falava com Samuel. Samuel, não é esse. Você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. E foi vindo os filhos de Jessé. Não, Deus fala, não é esse. Aí Samuel, mas tem que ter mais um filho aí. Porque Deus falou que era o filho seu que lhe ungirei. Ele falou, tem o menorzinho, tá lá no campo cuidando das malhadas. O mais feio. O mais feio, o ruivo, aquele que ele escondeu. Sabe por quê? Porque ele tinha vergonha do filho dele. Porque ele era pequeno, ele era ruivo, ele não tinha cara de soldado, de valente. E daí o profeta certamente falou, a Bíblia não fala isso, mas certamente ele falou, vou lá na sua casa tal dia. E Davi jogou lá nas malhadas, naquilo que para ele não valia nada, mas para Davi valia, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Então, aí quando Efé chega Davi e Samuel, eu penso que Davi chegou ali sujo. Oh, Deus. Feio, ruivo, pequeno. Ninguém dava nada por ele. Mas Deus derramou óleo sobre a cabeça. Aleluia. Sabe essas pessoas que vocês acham que não vale nada? Para Deus vale muito. Porque Deus vê o coração. Não despreze ninguém pela estatura, pelo dinheiro, pelo que ela é e nem pelo que ela faz, porque Deus não despreza. E dali, então, o que aconteceu? Davi foi ungido rei de Israel. Mas vocês acham que Deus chegou ali, ungiu Davi e ele já foi ser rei?
tem processo. A nossa vida tem processo. De vez em quando a gente fala assim, Deus, por que não aconteceu comigo ainda? E ele fala assim, você está no processo. Amém? Davi tinha que matar muito urso ainda. Davi tinha que matar muito leão. E Davi tinha que mostrar que ele realmente estava capacitado para o que Deus queria da vida dele. E uma coisa que eu vejo que nós precisamos entender na nossa vida é qual a motivação das nossas vidas. Qual a motivação que você tem para fazer algo para o Senhor. Nós temos que estar sempre com a motivação certa. Por que esse grupo? Para o Senhor. Por que vocês vieram aqui? O Senhor, para aprender mais do Senhor e para ajudar mais as pessoas que estão precisando de ajuda. Amém. Então a nossa motivação nunca tem que ser, eu quero algo de Deus. Não, eu quero dar algo de mim para o Senhor, né? Então nós temos que estar nos avaliando, né? E saber que tudo na nossa vida é um processo. E nós temos que caminhar no processo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E muitas pessoas desprezam os pequenos começos. Às vezes você vê algo e fala assim, não, mas é muito pequeno. Davi cuidava de algo que para todo mundo não valia nada. Mas ele estava ali cuidando e louvando e engrandecendo o Senhor. E Deus, ninguém viu Davi. Deus viu Davi. Então tudo que nós fazemos, nós temos que entender que Deus está nos vendo. E se você quer agradar a Deus, você tem que fazer as coisas do jeito que Deus gosta. Se Deus pôs algo na sua mão, valorize o que Deus pôs na sua mão. Valorize. Por exemplo, aqui, vocês para mim são pedras preciosas. Porque Deus colocou nas minhas mãos. Amém. Nas mãos do pastor Walter. Vocês veem que eu amo vocês, eu ligo dia de GC, eu fico ligando. Por quê? Eu tenho que cuidar de vocês direitinho. Porque Deus está me vendo. Amém. Vocês acham que eu faço as coisas que o pastor Walter vê? Longe de mim. Não posso. Porque senão a minha motivação vai estar errada e eu não vou agradar aquele que me chamou. Né? Então, nós temos que estar avaliando tudo isso. E a gente também tem que entender o que aconteceu com Davi, né? Que ele sim, foi tão desprezado, foi uma pessoa assim que eu penso que não é possível, só se ele não fosse humano, para ele não se sentir entristecido com o que acontecia com ele. Certamente ele falava, Deus, não, eu acho que ele não falava não, porque ele era o segundo coração de Deus, né? Mas ele podia pensar, por que o Senhor me fez feinho assim, né? Baixinho, cheio de sarda, né? Olha aí, meus irmãos se acham, eu sou um coitado. Mas Deus tinha um propósito em todas as coisas. Deus que criou Davi daquele jeito. Davi foi feito pelas próprias mãos do Senhor. E quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós falamos assim, Deus, eu sou tão insignificante. Me ajuda. Não precisa disso, porque o Senhor está cuidando, o Senhor está nos capacitando. E Davi começou ali nas malhadas, e Deus foi capacitando ele, e Saul cada vez mais endemoniado. Por quê? A diferença de Saul com Davi. Saul era um homem ciumento, ele queria ser o tal, ele não aceitava ninguém ser melhor que ele. E daí a fama de Davi já foi correndo. Davi matou o gigante, Deus foi preparando ele, e ele ia lá matar o gigante, ia matar o leão, e a fama foi correndo. E Saul foi ficando endemoniado, porque Saul não tinha mais o Espírito de Deus, né? E o que aconteceu? Saul várias vezes tentou matar Davi, né?
E Davi teve que fugir. E Davi era tão de Deus que quando ele teve a oportunidade da vingança, ele mesmo matar Saul, ele falou, não põe a mão. E ele deixou a justiça para o Senhor. E quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas mãos? Isso acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, a gente deixa as coisas para o Senhor. E Davi ali perseguido, sabia que Saul invejava ele. E sabe como que saíam os demônios de Saul? Davi cantando. Porque Davi tinha o quê? Tinha a presença de Deus na sua vida. E o que a gente tem que mais buscar na nossa vida? É a presença do Senhor. Porque quem tem a presença do Senhor tem tudo. Davi jamais quis matar Saul e falar assim, eu vou matar, que daí eu vou para o trono depressa. Davi sabia que ele só ia para aquele lugar quando ele estivesse totalmente preparado pelo Senhor. E hoje em dia, o que a gente vê no nosso meio, no nosso trabalho, na igreja, é um para subir, quer derrubar o outro. Eu quero aquele cargo, mas eu tenho que derrubar o outro. E daí o que acontece? Ele vai ficando endemoniado, ele vai ficando cheio de aflição, porque Deus não está onde há o quê? Pecado. E Deus vai se afastando. E quando você vê, a pessoa não está mais na presença do Senhor. Então, o que Deus tem para as nossas vidas está guardado. Você não precisa derrubar ninguém para ter algum lugar de destaque. Quantas vezes no trabalho, como eu já trabalhei, comecei a trabalhar com 12 anos, e a gente, Deus do trabalho, a gente vê um querendo derrubar o outro. E a gente vê que esses que faz isso são todos derrotados, são todos destruídos. Então, o que eu quero terminar essa reunião fazendo algumas perguntas e falar para vocês que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa motivação. Por que eu faço isso? Para quem eu estou fazendo isso? Será que eu estou agradando ao Senhor? Ou será que eu estou agradando somente pessoas ou a demônios? As minhas atitudes, quem eu estou agradando? O que eu falo? O que eu faço? Quem eu estou agradando? Davi estava lá injustiçado, o menor da sua casa. E Deus viu, foi lá, vem cá, você é um novo rei, acabou. Eu falei, está falado. E Davi, perseguido, e adiantou. O que era de Davi, veio para Davi. Porque o que é seu. Ninguém vai tirar o que é seu. Mas se você tentar derrubar alguém para ficar no lugar dele, Davi, sabe como é que Saul morreu? Ele mandaram uma flecha nele, ele não queria ser envergonhado, e ele suicidou. Ele se lançou na espada e morreu. E é assim, todas as pessoas que têm espírito de Saul nas suas vidas, nós temos que ter o espírito de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser manso, humilde, nós não temos que ficar com raiva. Mas ninguém liga para mim, nem tal, eu sou desprezado, nem nada. Deus te vê, Deus está vendo o que você faz, Deus está cuidando de você, e o que Deus tem na sua vida, só você pode tirar. Porque Saul, ele foi ungido rei por Deus. Mas o que ele fez? Ele se ensoberbeceu, né? Ele foi ficando soberbo e ele perdeu o seu reinado. Se eu não me engano, Saul reinou somente 2 anos. E adivinha, Davi? Até morrer. Ele foi rei, ele foi milionário, ele teve honra, ele teve glória. Mas Davi não pôs a mão aonde era Deus que ia pôr a mão. E Davi sabia que o que era dele, ninguém tirava. Amém? Amém. Deu para entender? Como que Deus Pagar o mal com o mal. Pagando o mal com o bem. Então Sim. Davi realmente, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu gostaria de fazer umas perguntas
Não vou responder rapidinho para nós terminar. Vou perguntar aqui para a Fátima. Você já se sentiu o menor dos menores, esquecido por todos, Fátima? Não? Glória a Deus. Agora para a Leide. Você já achou que estava pronta para algo, mas ainda não estava? Eu sempre acho Para que ela disse que precisa aprender. Amém. A Suene. Como está a sua motivação, Suene, para aprender com Deus e vencer os gigantes da sua vida? Como está a sua motivação para vencer todos os gigantes que tem vindo na sua vida? É orando e buscando a Deus, né? Fazer a obra. Amém. A Graça, olhando para o seu íntimo, você consegue perceber uma identidade de Cristo em você? Quando você olha para você mesmo? Eu acho que eu sempre acho que eu estou em falta, tenho que buscar mais Deus. Tem que buscar mais. É Então, isso. vamos buscar, né? A Valdivina, você tem conseguido depender de Deus e não das suas habilidades? cada dia mais, a gente procurando ser dependente dele. Amém. Amém. O Eduardo, será que você está preparado para sair detrás das malhadas e lutar contra um gigante e governar o povo? Precisa aprender muito ainda. Oi? Deus está me tratando muito ainda. Tipo, Tá. precisa aprender muito ainda para. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, assim, e Davi também nos inspira em algo. Porque eu acredito que ele passou por várias decepções na sua vida. Mas ele prosseguiu. Ele ficou firme. Ele buscava a presença de Deus. Ele era um adorador. E nenhuma decepção da sua vida fez com que ele largasse o propósito a que Deus chamou ele. Porque tudo que Davi passou, ele foi perseguido, ele teve que esconder, e Saul queria matar ele, e ele veio falar: Deus, me esquece, eu não aguento mais. Mas ele ficou firme no propósito a que o Senhor chamou ele. E Davi sabia que quem matava o urso não era ele, era o Deus que estava com ele. Quem matava leão não era ele, era o Deus que estava com ele. Amém. E quem vai matar o gigante da nossa vida não é nós, é o Senhor que está em nós. Amém. Fala aí pro seu irmão, quem vai matar o seu gigante, o que você está enfrentando, é o Senhor que está na sua vida. É o Senhor que está na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então era essa mensagem, né? Que Deus possa ter falado com vocês, como falou comigo. Amém? Amém. Tem alguém que quer receber alguma oração específica?